do Supremo, Dias Toffoli, reduziu de 5 para 2 dias o prazo para os depoimentos dos investigados no caso do Banco Master. Eles serão ouvidos no próprio STF. E Toffoli prorrogou o inquérito por 60 dias. O ministro Dias Toffoli mudou o cronograma de depoimentos previamente montado pela Polícia Federal. Determinou que a PF ouça em 2 dias os investigados no inquérito sobre a tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília. O prazo anterior era de 5 dias. Toffoli também decidiu que a polícia colha os depoimentos no prédio do Supremo e não na PF, como é usual na rotina da instituição. Integrantes do gabinete do ministro devem acompanhar os depoimentos. O ministro justificou a mudança de calendário pela limitação de pessoal e salas no STF. Investigadores envolvidos nas apurações do processo do Master relatam que o prazo de 2 dias é apertado diante de um caso tão complexo e trabalham para reagendar os depoimentos dos 10 investigados. O de Daniel Vorcaro, dono do Master, estava marcado para o fim de janeiro. A pedido da Polícia Federal, Toffoli também prorrogou por 60 dias o prazo do inquérito. Entre as fraudes investigadas estão milhares de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. O INSS identificou cerca de 250 mil contratos incompletos, sem informações essenciais como taxa de juros ou sem a comprovação da assinatura do segurado. O INSS quer confirmar se os aposentados e pensionistas contrataram esses empréstimos com o Master, ou se o desconto ocorreu de forma indevida, sem autorização prévia. Como precaução, o Instituto já suspendeu o repasse das parcelas descontadas. Em entrevista hoje ao Em Ponto da Globo News, o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que o valor dos contratos suspeitos soma 2 bilhões de reais. Tinha feito 254 mil empréstimos consignados. Mais de 2 bilhões de reais em créditos nesse valor para nossos aposentados e pensionistas, que eram descontados mensalmente. Nós não liberamos esse recurso mais para o Banco Master ou para o liquidante ou para quem ele cedeu o crédito, até a comprovação de que a assinatura foi feita para nosso aposentado e pensionista. Nós marcamos uma reunião com o liquidante para a semana que vem, vamos dar um prazo para regularizar. E a ideia que a gente tem é que, não comprovando que aquele assinatura seja idônea, a gente devolva, a gente cancele esse consignado e devolva para o nosso aposentado e pensionista. Entre as muitas suspeitas envolvendo o banco de Daniel Vorcaro estão fundos de previdência de servidores de estados e municípios. Esses fundos colocaram quase 2 bilhões de reais no Master e nenhum centavo investido tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O Rio Previdência, fundo dos servidores do estado do Rio, que atende 240 mil aposentados e pensionistas, aparece no topo da lista. Investiu quase 1 bilhão de reais no Banco Master, o equivalente a 15% dos recursos do fundo, segundo o presidente do Conselho Fiscal do Rio Previdência, Zanata Alves. A gente percebeu que a operação do Banco Master não se sustentava no longo prazo. Fizemos as recomendações e pedimos que a gestão do Rio Previdência se abstivesse de fazer novos investimentos no Banco Master. O Rio Previdência declarou que conseguiu reter na Justiça o repasse do dinheiro de empréstimos consignados ao Master. Afirmou ainda que eventual insuficiência financeira para o cumprimento de obrigações previdenciárias será coberta pelo Tesouro Estadual, sem risco para aposentados e pensionistas. Segundo o Ministério da Previdência, além do Rio, os fundos previdenciários dos estados do Amazonas, do Amapá e de 15 municípios no país também fizeram aplicações do Master. Os valores aplicados por estes fundos previdenciários não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Ministério da Previdência declarou que, por lei, estados e municípios são os responsáveis diretos por garantir o pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores, caso os recursos acumulados pelos regimes próprios de previdência sejam insuficientes e que devem cobrir eventuais faltas financeiras para assegurar que todos os benefícios sejam pagos integralmente. Ainda segundo o Ministério, são proibidas cobranças extras, taxas suplementares ou contribuições adicionais
para cobrir eventuais déficits financeiros desses regimes. Aqui em Congonhas, na região central de Minas, o aporte de recursos aplicados no Banco Master foi de 14 milhões de reais. O Fundo Previdenciário do município é responsável hoje por 599 aposentados e 100 pensionistas. Essa aplicação no banco que foi liquidado trouxe apreensão para a cidade. Falei assim, não é possível, será que agora vai quebrar a Previdência e eu vou ficar sem o meu pagamento? Não pode. A Prefeitura de Congonhas afirma que o valor aplicado no Master representa pouco mais de 2% do patrimônio líquido do regime próprio de previdência do município e que não há risco para o pagamento de aposentadorias e pensões. O diretor do Fundo de Previdência, Antônio Odak, diz que os cuidados com os recursos aumentaram depois do episódio com o Master. Nós tentamos fazer a recompra, a revenda das letras financeiras, e não conseguimos, porque já havia rumores de que o banco tinha problema. Os fundos de previdência das outras 14 cidades também afirmaram que nenhum aposentado ou pensionista será prejudicado. O Fundo Previdenciário do Amazonas declarou que o investimento no Master representa menos de 0,5% do total de aplicações e que tem recursos para pagar todas as aposentadorias e pensões. A advogada especialista em direito previdenciário Lilian Salgado diz que os gestores públicos podem ter negligenciado princípios legais ao aplicar valores no Banco Master. Porque o recurso público ele deve ser utilizado com bastante segurança, com as regras de compliance, de transparência. Então, se não houve essa transparência, essa segurança jurídica, o gestor ele pode ser responsabilizado por todos os prejuízos. O Fundo Previdenciário dos Servidores do Amapá não se manifestou sobre o dinheiro investido no Banco Master. Outra fraude de proporções bilionárias envolve o desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS por associações de fachada. Os beneficiários lesados têm menos de um mês para contestar os descontos ilegais. Foram 5 meses de descontos que a Rosângela não autorizou, quase R$200. Ela decidiu recorrer à Justiça e depois ao INSS. A Rosângela queria de volta o dinheiro descontado ilegalmente. Pouco tempo depois, mandaram o acordo, Aceita um acordo de receber ou quer entrar na Justiça? Se aceitar o acordo, você recebe agora. O acordo e pronto, e recebi. No mesmo mês já recebi. A Rosângela foi uma das vítimas do esquema de fraudes contra o INSS, que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União revelaram em abril do ano passado. 6 milhões de aposentados e pensionistas já contestaram os valores descontados irregularmente por associações envolvidas na fraude. Esses aposentados aderiram ao acordo proposto pelo governo e 4 milhões já receberam o dinheiro, um total de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, 900 mil beneficiários já questionaram os descontos e ainda precisam aderir ao acordo. Mas há aposentados e pensionistas que não contestaram os descontos indevidos. E é esse prazo que está terminando. Eles têm apenas um mês, só até 14 de fevereiro. E o primeiro passo para aderir ao acordo de ressarcimento é contestando o desconto irregular. O G1 preparou uma reportagem com mais detalhes, com passo a passo para reaver o dinheiro. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Para contestar os descontos, é preciso entrar no aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou ir a uma agência dos Correios. As entidades associativas têm 15 dias úteis para comprovar ou não se o desconto foi autorizado. Depois, para aderir ao acordo de devolução do dinheiro, o beneficiário precisa entrar com CPF e senha no aplicativo Meu INSS. Clicar em consultar pedidos e depois em cumprir exigência. Ler os termos e selecionar aceito receber e enviar. Quem perder o prazo para contestar os descontos só vai poder pedir o dinheiro na justiça e pode ficar sem parte do valor, porque a lei só permite devolver o que foi descontado nos últimos 5 anos. O que for anterior a isso prescreve, deixa de valer.
E o aposentado perde o direito de receber essa quantia. A polícia de São Paulo prendeu uma delegada